Você sabia que existe um conhecimento da manifestação, que ele foi ensinado há mais de 2000 anos atrás e que quem trouxe isso foi nosso Mestre Jesus? Através da sua energia crística, ele veio, trouxe, através de parábolas, ele trouxe muito conhecimento, mas nem todo mundo conseguiu captar essa energia. E aqui eu nem vou entrar na questão da religião, justamente porque não cabe, aqui não é institucional, a gente vai trazer um pouco do conhecimento que eu venho tendo a oportunidade de acessar, que é o conhecimento através dos evangelhos de gnose, né? Da gnose ou gnóstico. E eu venho lendo bastante sobre o evangelho de Tomé, de Felipe, o evangelho da verdade e Pit Sofia, que vem me trazendo assim uma bagagem gigante sobre a manifestação, não somente na questão de você entender que tudo é abundante, mas também na questão de você olhar para dentro e se resgatar. E tem uma coisa muito fascinante que eu li no Evangelho de Felipe, que ele fala que o reino não é alcançado, ele é lembrado. Então, o reino dos céus, ele está dentro da gente, então ele não é um lugar, ele é um estado. E esse reino interno, então o reino dos céus, ele está dentro e ele está fora, porque aquilo que eu cultivo dentro, aquilo que eu me lembro de quem eu sou, automaticamente o meu mundo externo vai refletir a mesma coisa. Então você não se torna divino, embora a presença divina ela age através de você. E esse canal ele está aberto, a fonte ela está aberta. E a gente tem o total livre-arbítrio para poder acessar. Né? O que acontece é que a gente se afasta tanto de quem somos em essência que a gente acaba se desconectando, né, da fonte e ver que o reino não é alcançado, ele é lembrado, faz com que a gente se recorde e volte para esse estado, né? Esse estado de fé, esse estado de conexão, esse estado de entender que nós também somos Deus em ação. Eu sou, né? Que essa forma que a gente aprende que Deus ele é uma forma infinita. E quando Jesus esteve aqui, ele trouxe essa sabedoria e está aí para todo mundo ler. Né? Quando eu comecei a entender um pouco sobre gnose, e o que eu estou falando que é bem pouco mesmo, eu quero me aprofundar muito, porque esses evangelhos eles são trazidos as palavras sem interpretações, então ele não vem no sentido literal, ele vem numa escrita puramente ouvida do que Jesus falou e ele foi transcrito somente. Então não houve nenhuma interpretação de tudo isso que foi trazido. E é impressionante porque você começa a ver que existe uma percepção de alma, um esquecimento que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Claro que os nossos ancestrais vieram de situações e a gente carrega isso no nosso DNA, que é o que o Joe Dispenza até coloca muito sobre a epigenética, né? Que a gente traz essas memórias celulares e a gente acaba até vivendo fugas, estados de sobrevivência por conter isso dentro da gente. Então, quando a gente começa a resgatar e debruçar e entender não no sentido de ficar só estudando para manter conhecimento, mas estudar para poder se reencontrar e poder se alimentar de coisas para a gente começar a romper ciclos que já não fazem mais parte de quem somos. É claro que toda essa bagagem que a gente carrega de conhecimentos aí, tanto de coisas que não são tão positivas quanto coisas positivas que a gente está permitindo escolher a conhecer agora, isso faz parte de quem nós somos. Mas o papel do observador em colocar o foco e colapsar a onda, colocando energia naquilo que eu estou tão acostumada a vivenciar, vai me desconectar daqueles propósitos que eu tenho em mente, né? E realinhar esse entendimento e começar a ensinar o seu corpo novamente a conhecer esses sentimentos e sair do estado de fuga, é onde está o grande aprendizado de tudo isso. E Pit Sofia vem me ensinando muito, porque exatamente as 13 vezes que ela cai e ela permite que Cristo a salve, é claro que aqui a gente está falando de uma parábola, né? Ela foi escrita, foi criado um personagem, que foi a Sofia, que é essa sabedoria, e Pit é a fé, né? É a fé da sabedoria, a fé da alma, é que ela
Toda vez que ela se afastou da essência, que ela se afastou da energia crística, que ela se afastou da fonte criadora, ela se perde. E nisso que ela se perde, ela consegue pedir a ajuda a Cristo para poder voltar. E toda vez que ela volta mais forte, mas é tão humano a gente errar, é tão humano, e aqui eu não estou falando de pecado, eu estou falando de o errar tentando acertar. Então, a gente precisa também dar esse voto e não se martirizar tanto, se penalizar tanto, né? Porque o mais importante de tudo isso é muitas vezes a gente passar por essa noite escura da alma e entender que a gente precisa de ajuda, é saber pedir ajuda, é saber reconhecer a ajuda. E quando a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento, essa ajuda ela acaba sendo mais fácil, porque você consegue se reconhecer diante das situações e saber o momento exato que aquilo não está legal e que você precisa sair dessa escuridão e buscar a luz, né? E não se adaptar a ela, ou não se sentir vítima e não ficar se penalizando, se vitimizando, encontrar culpados. Não existe culpa. O que o outro me entrega fala sobre o outro. O que eu permito que o outro me entregue fala sobre mim. Então as permissões, quando você tem muito alinhado dentro de você quais são os seus objetivos, quando você tem clareza, mesmo que situações aconteçam do lado de fora, você vai saber dizer o não para o outro e o sim para você. Porque eu já me peguei dizendo muitas vezes sim para o outro e o não para mim. E por medo de julgamento, por medo de ficar sozinha, por medo de não ser aceita, de não ser amada. E aí está o ponto. Quando você começa a se conhecer e você começa a se analisar, e aqui sem julgamento, é sempre se analisando do ponto de vista o que é melhor para mim, o que eu quero para minha vida, isso que estão me entregando, ele é coerente com aquilo que eu estou me tornando, ele me afasta ou ele me aproxima mais de quem eu sou? E isso vale para pessoas, situações, oportunidade de trabalho. E é engraçado, eu falo engraçado porque quando você olha quem você era lá atrás, aceitando coisas que você não queria aceitar, e quando você se vê na situação hoje, dizendo o sim com certeza e o não também com certeza, você fala, nossa, dá uma sensação tão boa que você fala, eu não teria essa coragem de fazer isso, mas está tão inegociável para você, você começa a conquistar uma soberania, não egocêntrica, mas uma soberania de você saber que você faz parte da fonte e que aquilo que está alinhado com você, é só você que sabe dizer o sim e o não. Então, busque esse autoconhecimento, vai entendendo quem é você, o que você merece, quais são as coisas que estão alinhadas com aquilo que seu coração toca de fato, para você saber dizer os sims e os nãos. Eu atendo muitas pessoas, eu sou terapeuta, em alguns vídeos eu até falo sobre isso, mas o propósito desse canal não é divulgar meu trabalho, é mostrar mesmo de fato a jornada como é para mim, porque antes de ser terapeuta eu sou Elaine, eu sou uma pessoa, e assim como todos nós que estamos acessando vídeos com conteúdos parecidos com esse, a gente está aqui buscando conhecimento para ter uma vida melhor, mais digna, para se tornar alguém melhor, para consequentemente ter algo melhor na vida, para que a gente consiga compartilhar histórias e entender que a gente faz parte da dor, que a gente faz parte da alegria, da felicidade, e o que a gente vem aprendendo é justamente explorar o que de fato isso me torna mais humano, mas dentro disso, o que eu consigo melhorar, o que eu consigo ascensionar, né, enquanto um corpo que tem uma alma, mas essa alma escolheu se materializar para poder viver essa experiência. Então, esse voltar para casa, ele é tão importante que eu falo até para os meus clientes, o quão difícil é para você dizer não, o quão difícil é para você olhar e saber que, reconhecer que nós somos a permissão que a gente dá. E aí, o como a gente transfere isso que vai fazer com que se a gente está de fato sendo rude ou não com o outro. E às vezes a gente não precisa ser rude, a gente não precisa ficar nesse modo de reação. Muitas vezes se alguém te ofertar algo que isso não te afasta de quem você está se tornando, você fala, não, obrigada. A gente precisa criar o hábito de dizer assim, ó, hoje eu não quero ir nesse lugar porque a energia de lá não se conecta mais comigo. Tá tudo bem, você não precisa se explicar.
olha, obrigada, mas eu não quero ir, eu não quero comer essa comida aqui porque isso não conecta mais com o que eu tô. Eu não quero mais beber porque isso não me conecta mais, não conecta mais com o que que eu estou me tornando. O que o outro vai achar não fala sobre você, mas você é o limite que você quer ver no outro. Então, o autoconhecimento ele é tão, eu não consigo nem mensurar assim um nome forte, porque ele te abre portas, além de abrir portas para o lado de dentro, porque você começa a se reconhecer e não se conhecer, porque isso sempre existiu dentro de você. O autoconhecimento ele faz com que você automaticamente as pessoas te respeitem mais, automaticamente você mostra maturidade, inteligência emocional, e aqui eu não estou dizendo que isso mostra, que isso coloca, porque você precisa se preocupar com a opinião do outro. Não, você é o limite que você está colocando mesmo de fato, e isso te faz ganhar anos de energia, porque você não tem que ficar ali tentando justificar algo para que o outro não se sinta ofendido. A ofensa, quem sente, parte do outro. Claro que se eu não disser algo que eu estou ali prejudicando ou maltratando a pessoa, isso vai falar sobre mim. Mas se uma vez que eu coloco aquilo ali, que aquilo não me agrada, eu deixo muito claro, de uma maneira serena, de uma maneira madura, eu não tenho por que me preocupar. Então, o autoconhecimento, ele é uma busca maravilhosa e eu convido vocês a buscar os evangelhos gnósticos, leiam um pouco sobre o evangelho de Tomé. Eu posso, se vocês quiserem, eu posso trazer algumas coisas aqui, posso fazer até alguns shorts, porque eu acho que, ele é surpreendente, sabe? Acho que são 114 ditos de Tomé e de Felipe eu não me recordo ainda quantos são, porque eu li muito, muito superficialmente, mas eu estou mergulhando bastante no estudo. E se cada vez que a gente para ler isso e a gente observar o que Jesus trouxe, né, essa energia crística, que Cristo é uma essência, não é sobrenome de Jesus, né? Jesus de Nazaré, ele trouxe, ele se redescobriu, ele foi lá e se reconectou, ele é a essência. E ele tentou trazer isso pra gente. Alguns conseguem entender, outros não. E infelizmente algumas instituições colocaram isso como culpa, como pecado, como você olhar a cruz e entender que ele fez aquilo pela gente. Não estou desmerecendo esse conhecimento, mas eu acredito que dentro do autoconhecimento não é através da culpa, da dor, do sofrimento que você vai crescer. Eu acredito muito, de verdade, que se eu olho para dentro e eu reconheço quem eu sou, as minhas sombras, e reconheço que eu posso colocar luz sobre as minhas sombras, eu não deleto quem eu fui, mas eu ressignifico quem eu fui e me torno alguém melhor. Então eu acho que o papel disso, fundamental, é reconhecer esse estado, é você não buscar regras, não falar sobre pecado, não falar sobre julgamento, mas falar de um erro de percepção, de um retorno ao amor. Deixei até meu computador aberto aqui, porque eu estava lendo e aí eu falei, eu vou fazer um vídeo porque eu acho que tem tudo a ver. E o Evangelho da Verdade, ele começa com uma revelação simples. O sofrimento humano, ele nasce do esquecimento. Nada mais, não existe ira divina, não existe condenação, não existe dívida espiritual, existe apenas a ignorância da própria origem. E Cristo, ele fez isso, ele veio trazer pra gente um resgate para que a gente olhasse para dentro e começasse a caminhar para dentro, né? E aí ficou essa confusão de uma queda moral, mas não existe isso, esse esquecimento, medo, separação da fonte. Nós somos um com Deus, não tem por que esquecer isso, sabe? A gente precisa relembrar urgente, para ontem, porque isso traz confiança, traz fé e te coloca numa estrada que você consegue ser um ser humano, que consegue dar os passos para trás, porque você está na presença de enxergar se aquilo que você está fazendo ele condiz ou não condiz com a sua verdade. E automaticamente, você que está mergulhado no amor, você vai entender que você não vai prejudicar alguém, que você não vai fazer mal, que você não vai julgar, que você não vai reclamar, que você não vai viver de dopamina barata. Você vai ser um ser humano completo, porque o seu estado é no agora.
Então, essa busca incessante, culpa, entender que Deus pune, né? Olha, você tem que confessar, olha, você precisa fazer jejum. Não, Deus quer presença, Ele não quer que você... por que você vai jejuar se você tem presença e você come com sabedoria? Você não precisa jejuar, né? Você está comendo coisas que são de Deus. Não estou falando para você ficar abrindo pacote de biscoito. E aqui eu vou começar a viajar se eu começar a abrir um pouco mais. Mas tudo que eu estou querendo dizer é assim, buscar a presença aqui e agora, né? Deus, ele não, jamais ele vai punir a gente, porque o amor esquecido, ele gera dor. Então, se a gente esquece de quem a gente vive nessa terceira dimensão de dor, medo e ira, de julgamento, de reclamação, a gente se afasta do amor. Se você se afasta, cadê sua fé, cadê sua confiança? Elas vão ficar em 8º plano da sua vida. Então o que eu falo para vocês é busque o autoconhecimento. Posso trazer mais vídeos aqui pra gente falar sobre isso. E eu digo a vocês, não tem nada mais gratificante nessa vida de você ter a oportunidade de acessar conhecimentos que estão aí há tanto tempo e que hoje acabam sendo trazidos com uma linguagem talvez mais científica, em alguns momentos mais, até algumas bíblicas sim, mas com um viés um pouco mais consciencial. Mas está aí, acesse, a oportunidade, ela é dada para todo mundo. Quem quiser acessar, simplesmente acessa e chega aonde quer chegar. Aproveitem que tem um movimento muito grande nessa busca do conhecimento, nessa busca do saber, e se permita vivenciar essa oportunidade tão enorme que a gente tem de ter acesso a tanta coisa e saber que teve um mestre há mais de 2000 anos atrás que trouxe essa oportunidade através aí do seu conhecimento de fazer com que a gente acesse o reino dos céus, e ele está aqui, ó, tá aqui dentro. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, que ele faça sentido. Vem fazendo muito sentido para mim, às vezes fica um pouco difícil de explicar, porque eu sinto um fragmento assim, sabe, muito grande dentro de mim, de que eu estou acessando cada vez mais, isso está me fazendo cada vez mais me sentir bem, e espero que eu consiga passar isso para vocês por aqui também. Um beijo, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!